Hey guys, good morning, bem-vindo a quem está chegando pela sala agora. Estamos começando essa aula. Aula de nível pré-intermediário, de básico para pré-intermediário. Vamos falar sobre regências, mais especificamente regências de preposições. Quando a gente quer usar um verbo depois de uma preposição, necessariamente temos que transformar esse verbo em um substantivo, porque as preposições vão pedir substantivos na sequência. Então a gente vai trabalhar com estruturas do tipo, se eu quero dizer eu estou pensando em viajar, eu poderia trazer esse pensamento aqui para o inglês e entrar com a seguinte estrutura. For example, just a second. Look, I'm thinking. Então usei o verbo think com a ideia de pensar, estou considerando, thinking, e aí of vai ser a preposição que vai reger aqui, vai ser regida pelo think, I'm thinking of, e aí o traveling vai ter que vir a crescer o DNG of traveling. So you think of doing something, porque as preposições vão pedir a substantivação dos verbos da sequência. De que forma eu vou fazer isso? Através do acréscimo do ING. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho interesse por viajar, eu vou expressar essa ideia usando o adjetivo interested, que vai pedir a preposição in. E aí, certamente, o verbo da sequência virá acrescido de ING substantivado. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho interesse por cozinhar, I'm interested in cooking. E as atividades que a gente vai fazer da gramática English Grammar News de Cambridge, todas as atividades ficarão focadas nesse ponto, na substantivação dos verbos por conta da preposição. Como substantivaremos os verbos? How are you going to turn a verb into a noun? By adding ing, and then you have the noun. So ing is not always gerund. Ing em inglês não é sempre gerúndio. Não pode ser um ing, pode ser um substantivo, pode ser um verbo no gerúndio e pode ainda ser um adjetivo. O que a gente vai ver aqui é o ing transformando o verbo em substantivo para atender a regência da preposição. So let's see the first activity. Complete the second sentence so that it means the same as the first. Portanto, complete a segunda sentença de forma que ela signifique a mesma coisa que a primeira. Ou seja, bem comum nas provas de Cambridge, para quem pretende fazer ou já fez alguma certificação de Cambridge, essa ideia de ficar transformando as frases com uma palavra dada é bem comum. So let's see number one. So why is it useful to have a car? Portanto, por que é útil ter um carro? Qual a utilidade disso? E aí vejam que agora ele pede para a gente fazer a mesma pergunta, porém de outro jeito. What are the advantages? Quais são as vantagens? Of, pediu a preposição of, e olha o que aconteceu. De ter um carro, eu tive que substantivar o verbo aqui, acrescentando o ing. So what are the advantages of having a car? Lembrando que as palavras que acabam com GE, aqui temos advantage. O E está mudo, porém quando a gente bota o S para fazer um plural, vem uma sílaba nova, faz um diz aqui. So what are the advantages of having a car? Quais são as vantagens de ter um carro? Let's see number two. I don't intend to apply for the job. Eu não pretendo me candidatar ao emprego. Vejam que o verbo intend pede o verbo na sequência no infinitivo. Eu estou vendo aqui a preposição to mais o verbo aqui na forma original. So don't intend to apply for a job. E claro que vale a pena a gente aproveitar aqui o ensejo e falar do verbo pretend, que é um falso cognato, que parece pretender, correto? Na verdade, pretender é intend, o verbo pretend é fingir. É um falso cognato, não é o que parece. Muito bem, então a pessoa disse, eu não tenho intenção de me candidatar ao emprego. Aliás, eu não tenho intenção, vai ser aqui embaixo. Aqui, de fato, a pessoa está dizendo, eu não pretendo me candidatar ao emprego. E agora a gente precisa construir, eu não tenho intenção de me candidatar. O que eu vou fazer? Vou pegar o verbo apply, que está aqui em cima, que estava no infinitivo, para atender a regência aqui do verbo intend, because you intend to do something. E agora eu vou ter que atender a regência da preposição, ou seja, eu vou ter que transformar o verbo apply no substantivo. De que maneira? Adding ing. Geralmente, palavras terminadas em consoante Y, quando elas sofrem alguma mudança, elas perdem o Y e ganham o I. Por exemplo, se eu fosse conjugar esse verbo na terceira pessoa do singular. Porém, não para o ING. O ING simplesmente vai entrar direto ali no Y. Let's make it smaller. It's quite big. Just a second. E aí eu completo aqui. Of course, for the job. So I have no intention of applying for the job. Ou seja, eu não pretendo me candidatar, ou eu não tenho nenhuma intenção de me candidatar. Então aqui o verbo pediu infinitivo e aqui a preposição pediu a substantivação. Let's see number 3. Helen has a good memory for names.
Helen tem uma boa memória para nomes, so she can memorize names very easily. Helen is good at. E aqui tem uma regência importante. Quando a gente quer dizer que é bom em alguma coisa ou ruim em alguma coisa, at é a preposição que vai entrar ali com o adjetivo. So Helen is good at. Ou seja, ela tem uma boa memória. Então ela é boa de memorizar, de lembrar nomes. Ou seja, teremos que transformar o substantivo memory no verbo. So we have to turn the noun memory into a verb. Do you guys know how to do it? Aqui teremos um caso ali da consoante Y no final, RY aqui do memory, que a gente vai ter que tirar esse Y e botar o I para botar o sufixo ali e fazer o memorize. Americanos com ZE, britânicos com SE, but the sound is the same, Z, o E tá mudo, para no som vibrando ali, Z, e aí, claro, aqui, que eu vou ter que pegar o verbo memorize e transformar agora no ato de memorizar através do acréscimo do ING, at memorizing. So, Helen is good at memorizing. E aí agora, eu não vou ter o for names ali, mas eu vou entrar com o objeto direto aqui. Então eu posso dizer, Helen has a good memory for names, ou seja, ela tem uma boa memória para alguma coisa, e na de baixo ela é boa em memorizar alguma coisa. So, Helen is good at memorizing names. Number 4. You probably won't win the lottery. Veja o controle de verbo de provavelmente, mostrando que isso é uma previsão. Will, a melhor, ou pelo menos uma das melhores construções para expressar esse tipo de futuro. E aí ele está contraído, won't, fazendo uma negativa. So you probably won't win the lottery. Ou seja, provavelmente você não vai ganhar na loteria. You have a little chance. Você tem chance muito pequena, né? Um little, aqui entrou direto. E agora, precisamos reescrever da seguinte forma. You have a little chance of... Portanto, você tem pouca chance de ganhar na loteria. Ou seja, essa preposição of vai pedir a gente para substantivar o verbo, que no caso é win. And then what you have to think about is how are you going to do that? How are you going to turn the verb win into a noun, into the act? By adding ing. Vai ter que acrescentar o ing, porém win tem uma particularidade que tem apenas uma sílaba e tem uma terminação de consoante, vogal, consoante. Aliás, toda a composição da palavra, né? Só tem 3 letras. E quando isso acontece, que é o CVC consonant, vowel, consonant, e a palavra tem uma sílaba só, eu chamo a atenção para o fato de a palavra ter uma sílaba só, porque quando tem mais de uma, tem outros fatores a serem considerados. Porém, quando ela tem uma só, e tem essa característica de CVC, a gente dobra aquela consoante ali do final. Então eu tenho win, vou dobrar o N, and I'm going to say winning, and then I go with the lottery. So you have a little chance of winning the lottery. Então aquele ing tem que estar ali no win, por causa da preposição of. Então, preposição pede substantivo, quer botar verbo, tem que transformar o verbo em substantivo, de que forma? Acrescentando o sufixo ing. Então aqui ing não é gerúndio, não tem nada a ver com vencendo, ganhando, é o ato de ganhar,